Boa tarde, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Uma alegria estar aqui com vocês nesta tarde de segunda-feira, comecinho de mês, 1º de agosto, e que as nossas esperanças e alegrias se renovem nessa nova oportunidade, nesse novo mês que está começando hoje. E para começar com o pé direito, esse mês, esse 1º de agosto, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vamos falar sobre o item de 1 a 4, a piedade filial. É um item bem interessante, porque ele aborda nuances profundas das relações entre pais e filhos, mas as relações não só do ponto de vista da infância, mas também do ponto de vista da velhice dos pais em relação aos filhos. E ele traz também pequenas frases que vão nortear até aquelas situações em que não há vínculo biológico, mas há o vínculo afetivo aos nossos cuidadores, aqueles que passaram pelas nossas vidas e tiveram um papel tão importante que a gente pode dizer, poxa, foi como se fosse o meu pai, esteve no lugar da minha mãe por um período, me acolheu e me amou como se eu fosse um filho ou uma filha. A esses também nós devemos observar. Mas o que esse capítulo traz para nos chamar a atenção e nos aprimorarmos do ponto de vista espiritual é exatamente quando ele trata da questão dos pais que não foram nem tão bons assim, nem tão amorosos assim, e daqueles que estavam ao nosso lado e não exatamente nos ajudaram através de uma educação saudável, através da renúncia, através dos bons exemplos, mas daqueles que foram colocados em nossas vidas na qualidade de pais, mães e cuidadores e que de alguma forma, a partir do seu próprio entendimento, das suas próprias vivências, não trabalharam essa educação como nós hoje percebemos que seja a melhor escolha, a educação mais saudável. E nós estamos hoje, né, 2022, essa geração é uma geração que nos faz pensar, não é uma geração, mas é um tempo que nos faz pensar. Então hoje, com a graça de Deus, com a permissão de Deus para a nossa evolução, questionamos tudo. A nossa sociedade hoje revê padrões de educação, questiona posições, né, lá de antigamente, coisa que nos anos de 1950, 1960, 1970 não se questionava, se repetia. Nós tínhamos crenças mais firmes e mais duradouras que determinados sistemas de criação seriam o melhor. A disciplina mais rígida, o rigor, muitas vezes a palmada, que até extrapolava um pouquinho de violência ou mais um pouco. Enfim, eram aspectos tidos como aceitos e dentro do poder, pátrio poder que os pais detinham. Então, isso era coisa da educação dos pais com os seus filhos, ninguém se metia. Né? As surras, os castigos, as coças, isso tudo era para o bem daquele ser que precisava ser educado. Hoje, nós vamos vendo que essa concepção que nós, muitos de nós, dessa nossa geração lá dos anos 60, 70 e por aí afora, vivenciamos, hoje isso é tido como um absurdo, uma violência e é absolutamente abominável na nossa sociedade. Até porque hoje a gente já entendeu que esse comportamento vai gerar um desequilíbrio muito grande, não só para esse filho que vai reproduzir esse comportamento, mas também para esses pais que podem, por questões atávicas, perderem o controle e até exagerarem, né? E toda forma de violência é abominável, não tem violência boa, né? A grande é terrível, mas a pequena também deve ser eliminada das nossas vidas. A nossa relação tem que ser pautada pelo amor e pelo carinho. E o amor e carinho comporta posições firmes,
comporta disciplina, comporta repreensão quando necessário, mas sem a violência. É que nós fomos educados dentro desse conceito com a violência como facilitador. Porque educar sem violência dá um trabalho terrível. É necessário paciência, é necessário doses de amor, porque nós vamos repetir a mesma coisa a todo tempo da mesma forma. Com a mesma alegria, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, mas vamos ser firmes. Né? Então, muitas vezes a criança usa o amor como moeda de troca. Você não me ama e aí você não faz isso para mim, mas se você faz isso para mim é porque você me ama. E o pai e a mãe devem fazer o que é bom para a criança e não o que a criança quer. Então, esse me parece que é o ponto de dificuldade. Mas precisamos honrar o pai e a mãe. Mesmo que, apesar de que esse pai e essa mãe não tenham nos dado, né, a visão de hoje do mundo, em que a gente olha para trás e até reconhece em nós muitos traumas, muitas dificuldades, graças a essa criação não tão boa assim, né, ou muito ruim, dependendo do caso, ou até violenta, dependendo do caso, ou que nos sujeitou a abusos de toda ordem. Como honrar pai e mãe nessas posições extremas? Aquele filho que vivenciou essas posições extremas de abuso emocional, abuso físico, muitas vezes abuso sexual, como ele poderá honrar pai e mãe? São essas lições que nós precisamos trazer para a nossa alma. Primeiro, eu queria colocar que esse ensinamento de Jesus, isso aconteceu, eu vou agora descrever um pouquinho o contexto lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aconteceu a partir de uma fala de Jesus, em que isso está em Marcos e em Lucas e está também descrito no Evangelho de Mateus, em que Jesus, relembrando os mandamentos de Moisés, diz: sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, Jesus ratificou esses mandamentos trazidos lá pela lei de Moisés. E nós vamos ver lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, que esse mandamento trazido por Moisés está assim descrito: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra em que o Senhor vosso Deus vos dará. Aqui é importante, me chamou a atenção a gente falar um pouquinho sobre o honrar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer também a explicação dessa parte do Êxodo, em que ele fala: a fim de viver longo tempo na terra em que o Senhor vosso Deus vos dará. Ele traz também essa explicação, e aí eu vou começar por essa explicação: que longo tempo é esse que nós vamos ter na terra se honrarmos nosso pai e a nossa mãe. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que esse tempo que ele se refere, na verdade, é a evolução espiritual. Porque lá atrás, antes de Jesus, se tinha como única vida, né? Não se falava, não se pensava em reencarnação. Tanto que nos evangelhos se fala em ressuscitação e não em reencarnação, né? Então, ressuscitar é a mesma pessoa, o mesmo corpo, voltar à mesma vida. Então, nós sabemos que isso não é possível, que há reencarnação. Mas são ideias, são conceitos que foram trabalhados e trazidos para o consciente ao longo do tempo. Então, é natural que lá atrás, muito antes de Jesus, a lei mosaica trouxesse essa finalidade, a fim de viver de longo tempo, que nós podemos interpretar como sendo a própria evolução, né? Viver na terra que o Senhor nos dará. Onde é essa terra? É o reino de Deus que Jesus tanto falou. Quanto à honra, precisamos entender: honrar a vosso pai e a vossa mãe. Que conceito de honra é esse?
Bom, primeiro a gente vai falar de uma honra, mas sob a perspectiva da reencarnação. É fundamental entender esse mandamento mosaico ratificado por Jesus no diálogo com os apóstolos, sob o prisma da reencarnação. Por que honrar? Por que devemos prestigiar? Por que devemos cuidar? Por que precisamos amar aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador que até possa ter nos violentado moral, emocionalmente, sexualmente na infância, né? Através dos maus tratos, através da desídia, através do egoísmo. Como poderemos nós chegarmos à idade adulta e nos voltarmos para esses que nos abandonaram na idade da primeira infância e honrá-los? Por isso, nós precisamos compreender a reencarnação. Porque colocando esses primeiros fatos que trouxeram marcas e cicatrizes para nós, aqueles que estão nesses casos, é claro, sob a luz da reencarnação, nós vamos compreender que não há vítimas inocentes. É claro que houve falha no dever do pai para com o filho, houve abuso, não foi esse o planejado, mas aconteceu por questões de atavismos, por questões muitas vezes causadas por nós mesmos em outras encarnações, em que provocamos, viemos para conciliar, mas provocamos nesse outro que temporariamente está agindo em relação a nós com o pátrio poder, quando o pai e nós somos crianças, né? Muitas vezes provocamos emoções e reações contraditórias, até o ponto disso se transformar até numa patologia desse espírito, né, que veio com essa missão de conciliar e de nos guardar. Como nós vamos então na fase adulta superar esses traumas e honrar esse pai e honrar essa mãe? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar um pouquinho sobre o termo honrar. Honrar guarda um dever a mais para com os pais, a piedade filial. E quando ele usa essa palavra piedade, a gente pode aprimorar um pouquinho o conceito de piedade falando da compaixão, que é você enxergar o outro com amorosidade, compaixão, compreender que o outro ele não poderia, ele não conseguiu fazer melhor, ele deu o seu melhor. E aí nós vamos vendo os casos em que isso é mais comum, né? Em que houve violência, né? A correção, a palmada, a coça, a surra, o castigo, tão comum, né? Na nossa infância, né? Esses que estão aí com seus 60, 70, 80 anos, tão comum, mas que nos produziu marcas, né? Muitas vezes, a minha mãe tem 81 anos, e, e ela fala muito da mãe dela, né? Parece que as pessoas mais velhas elas vão refazendo os seus caminhos da infância. E ela sempre, né, a partir de um certo tempo em que ela se tornou mais idosa, vamos dizer assim, e ela começou a falar para mim coisas da relação da mãe dela com ela. E ela dizia que a mãe dela batia nela, a mãe dela dava tapa na cara dela. E, sabe, isso é correção, isso é palmada. Isso é educação lá de 1940, 1950, né, dentro de um contexto social muito simples, com pouca cultura, com poucas opções, com muita dificuldade de trabalho, de conseguir o alimento, com muitas outras tensões que levam muitas vezes a nós, com as nossas dificuldades, a descarregarmos a violência naquele que a gente deveria cuidar, amar, né? Aqueles que a gente tem o poder. Infelizmente, isso acontece com todos nós. E ela até falava muito disso. Eu pude compreender muitas nuances também da minha criação, a criação a qual ela me submeteu, já muito melhorada em relação à mãe dela, claro, mas com alguns traços também dessa suposta educação pela palmada, com muitos traços, mas
bem melhorada a partir desse relato dela. Então, é meio que nós vamos continuando, né, de uma forma melhorada, graças a Deus, naqueles outros erros, porque na verdade nós nem reconhecemos isso até um certo ponto como erro. A gente vai fazendo igual. E aí, dentro desse contexto, fica mais fácil para mim hoje, por exemplo, superar algumas questões da infância, como certamente minhas filhas vão ter que fazer esse recaminho. Elas, em algum momento, vão dizer: minha mãe poderia ter sido melhor aqui ou ali, né? Minha mãe faltou nesse ou naquele ponto, mas espera aí, vamos ver o que ela recebeu, o que ela está me dando. Então, vai ter sempre um saldo positivo. A questão é, a gente precisa parar para fazer esse olhar. Isso se chama piedade filial. Isso se chama compaixão. Parar para entender que o outro não poderia ter agido diferente porque os elementos que ele tinha naquele momento, elementos internos e externos de educação, de crença, seu sistema de crença e de proceder estavam muito calcados naquela posição que ela recebeu. E aí ela deu. E eu provavelmente dei, né, agora muito menos, porque minhas filhas já são adultas, de uma forma também equivocada, mas talvez com um equívoco menor. Mas isso também demandou alguma marca e essa marca também vai ter que ser revista. Então, vamos ter compaixão com o nosso pai, a nossa mãe, e também certamente os nossos filhos terão compaixão conosco. É a piedade filial. E é assim que as relações vão acontecendo, né? Na realidade, a reencarnação ela existe exatamente para esses primeiros momentos de reformulação, momentos que a gente vai levar até o final das nossas vidas, quando vamos fazendo as nossas reavaliações, as nossas compreensões, o perdão às ofensas. Isso tudo vai compondo o mosaico da nossa alma. A evolução não se dá num salto, ela vai se perpetuando ao longo do tempo. E a disposição de avaliar, me parece, pelo menos para mim, é exatamente essa piedade filial, é essa compaixão que nós precisamos ter. E a vida é tão caprichosa, né? Que se nós lá enquanto crianças éramos frágeis, a vida hoje apresenta os nossos pais numa posição de fragilidade, né? Aqueles que nós fomos, assim, digamos, designados a cuidar, muitas vezes até invertendo-se os papéis, né? O pai vira filho, o filho vira pai, a mãe vira filha, a filha vira mãe. Isso é tão importante para a gente também resgatar o que nós precisamos dentro do nosso tesouro da nossa infância, de compreensão do que aconteceu, do que nós enxergamos de uma forma, mas aconteceu de outra. Porque aquele que sofre alguma agressão, seja ela de que natureza ou de que extensão for, ela está vendo só o lado, só o seu lado. Ela está sofrendo aquele pedaço. E muitas vezes, quando essa dor já não é tão pungente assim, e quando a maturidade chega, é o momento da gente avaliar o lado do agressor. Em que posição ele estava, o que ele estava sofrendo. Será que se nós estivéssemos lidando com as mesmas pressões externas e trabalhando e com as mesmas crenças internas que esse agressor, será que nós faríamos tão diferente assim? Será que nós não seríamos também um modelo semelhante àquele? Isso tudo vai nos ajudar a cuidar, a olhar desse idoso, pai, mãe ou cuidador, no momento em que ele precisa, com piedade filial. E aí daí vem o honrai, a honra, né? Dar dignidade a este ser. No Evangelho diz assim: ao amor deve-se juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência,
o que envolve a obrigação de cumprir-se com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, nós vamos perceber que a base, né, do honrar pai e mãe é o amor ao próximo, é a caridade, mas é um amor ao próximo que tem ali uma cereja nesse bolo, que é cumprir-se de modo mais rigoroso esse respeito, essa atenção, é o não debochar do seu idoso quando ele esquecer, quando ele contar o caso pela enésima vez, que você já escutou e já conhece, né? A condescendência, o ouvido de ouvir novamente, com carinho, como se fosse a primeira vez, né? Envolver-se com eles, buscando estimular-lhes a autoestima, né? Isso nós precisamos fazer de forma mais rigorosa, para que nós possamos exatamente exercitar em nós essa piedade filial. E essa piedade filial vai nos ajudar, porque a gente não pode esquecer que os nossos filhos também verão o nosso exemplo, esse nosso caminho de descoberta de nós mesmos através dos nossos pais idosos, né? Das nossas nuances de infância, muitas vezes das nossas falas, das nossas ideias. Ah, eu penso assim porque minha mãe está trazendo aqui esse elemento, eu devo ter sido criada escutando isso, aquilo outro, por isso que eu já de cara já penso que isso dá certo ou aquilo dá errado. Então essa relação com o pai e mãe idoso pode ser uma relação, e com certeza é para aqueles que estão dispostos ao autoconhecimento, um, um baú de tesouros que nós vamos resgatar a cada momento e compreender porque nós somos muitas vezes preconceituosos, muitas vezes temos medo da conversa, ou do embate, ou de se colocar no mundo, as nossas inseguranças. Isso tudo tem muito a ver com um sistema de crenças que nós adquirimos na nossa infância. Se nós estamos ali ao lado do nosso idoso, ainda que esse idoso não possa nos contar muitas histórias sobre nós, mas a forma dele se portar nesse momento de velhice vai dizer muito do que ele é e do que nós absorvemos dele lá na nossa infância. Esses insights vão acontecer de uma maneira muito mais intensa. É um baú mesmo de tesouro que a gente abre. E fica mais fácil da gente corrigir, separar o que é meu. Ah, isso aqui eu penso assim realmente. Não, eu estou pensando assim porque eu tomei isso por verdade a partir de uma visão da infância, né, onde pai e mãe eram absolutos. E aí a gente vai refazer esse caminho. Então a piedade, a compaixão do filho para com seu pai é a compaixão conosco mesmo. É uma relação de duas mãos de uma riqueza incrível. Por isso que lá no Evangelho, né, essas relações são tão ricas que esse dever se estende às pessoas que fazem o papel de pai e mãe. E olha, lá no Evangelho diz, essas que fazem o papel de pai e mãe sem ser, têm mais mérito do que aqueles que são pais e mães biológicos. Porque quanto menos obrigatório é para elas o devotamento, mais mérito elas terão. Então, isso também fala muito do carinho que nós devemos ter com outras crianças que não sejam os nossos filhos, né? Então, imaginem um pai e uma mãe que adotam uma criança para cuidar, para amar e tratar como se fosse seu filho. É tão bonito isso, essa postura, essa atitude. Então, é muito mais meritório essa abnegação, esse carinho, esse cuidado. Mas alguns pais descuidam do seu dever, né? Nós precisamos ter, nesse momento, indulgência com a imperfeição dos outros. Lembrar das passagens de Jesus sobre o amar os inimigos. E aí, nesse contexto, a gente está falando ali da reencarnação. Como meu pai e minha mãe podem ser meus inimigos? Sim, podem ter sido seus inimigos, mas agora o momento é outro. E deixar passar o momento anterior à reencarnação, as impressões,
os desconfortos do passado e rever pela piedade filial, pela compaixão, ressignificar essa relação é o papel daqueles que reencarnam dentro desse cenário de ter pais e mães como inimigos anteriores, ou filhos como inimigos, numa relação de conflito. Se nós não aproveitarmos essa chance, essa oportunidade bendita de compaixão entre pais e filhos, vai nos faltar caridade e vamos também, né, sofrer de ingratidão. Precisamos pensar que se hoje nós precisamos dar suporte aos nossos idosos, os nossos idosos do passado também deram suporte para nós. E ainda aqueles que não deram suporte nenhum ou foi um suporte muito deletério, nós devemos agradecer pela oportunidade de reencarnar. Que esse é o ponto. Quando nós podemos, né, encontramos essa chance da reencarnação, o esforço, os bons espíritos, os nossos mentores espirituais, enfim, Deus, a natureza que nos quer harmônicos, todos os caminhos nos levarão à recuperação, desde que a gente cultive dentro de nós esse sentimento de melhora. Então, o pai e a mãe, a boa educação, são muito importantes na primeira infância, claro que são, mas Deus não desampara ninguém. E esse pai e essa mãe equivocados no seu proceder terão dado a nós, ou deram a nós, né, para aqueles que sofreram esse tipo de violência, essa chance de reencarnar. Então, essa chance de reencarnar é muito importante e muito preciosa. Ela não vai ter o poder, ou ela não deve ter não deve se apagar diante de atitudes equivocadas seguintes do nosso pai e da nossa mãe. Por isso, honrar pai e mãe em qualquer circunstância é fundamental. Eu gosto sempre de contar de uma história que eu escutei, uma história verdadeira, dos nossos amigos de Salvador, a Iris e o Cláudio Sinotti, que são autores de livros, que têm um compromisso com o bom proceder. E a Iris uma vez contou essa história que ela visitava um asilo de idosos e tinha lá um velhinho muito simpático, mas sempre se queixava muito dos seus filhos, que ele tinha 4 filhos, mas ninguém visitava ele, que muitas vezes ele via o filho ir até a instituição, que era uma boa instituição, ir lá pagar a mensalidade, ele via através da janela de algum espaço, e o filho era incapaz de dar um pulinho ali no quarto, perder 15, 20 minutos conversando com seu pai. E ele sempre reclamava disso, e a Iris ficou tocada com isso, foi procurar a administração e dizer, mas esse filho não vem, ele chega aqui, paga, mas não vai lá ver o seu pai. E ela percebeu que ali tinha, né, o pessoal da administração, que certamente conhecia a história, não quis falar muito, mas disse, ali é problemático e tal, e não deu muitas informações para ela. E teve uma vez que ela estava lá conversando com esse idoso e o idoso apontou, tá vendo? Aquele lá que está entrando para pagar a mensalidade é meu filho, ele nem vai vir aqui. Aí ela disfarçou, observou, viu que o filho de fato entrou e saiu, foi para o estacionamento da instituição e ela se despediu desse idoso e foi correndo atrás desse filho lá no estacionamento. E olha, abordou ele, pediu desculpas pela intromissão, mas ela estava percebendo essa necessidade desse idoso, essa carência, o que é natural, né, nessa fase da vida. E aí o filho ficou ali perplexo ouvindo ela e disse, olha, eu vou rapidamente dizer a você que esse pai, ele nos abandonou, tinha 9, 10 anos, e ele saiu de casa, ele voltou 30 anos depois para casa, dizendo que a casa era dele e que ele precisava morar, porque ele já tinha vivido, já estava doente, já não tinha mais nada para fazer na vida, e ele nos abandonou por mais de 30 anos. E quando ele voltou,
Eu hoje sou médico aqui na cidade de Salvador, consegui isso porque minha mãe vivia em Acarajé e eu cuidava dos meus irmãos menores e toda uma luta, uma vida de esforço. Agora chega esse homem e minha mãe começou a passar mal e aí eu disse: não, a solução é tirar ele daí, botar ele controlado numa instituição, eu pago por isso, uma instituição boa, mas eu não tenho o menor vínculo afetivo com ele, eu estou fazendo isso por causa da minha mãe. E ela disse: ok, tudo bem, mas se algum dia o seu coração achar que deve ir lá conversar com ele, ele disse: não, no momento eu não tenho vontade de fazer isso não. E a conversa parou ali. Tempos depois, meses depois, ela chegou lá e o filho estava conversando com aquele pai. E ela percebeu aquilo, se afastou, esperou um pouco. E aí se encontraram de novo no estacionamento. E ela disse: me desculpa me intrometer de novo, mas o que te levou a mudar de ideia? E aí esse filho contou, olha que história bonita. Ele disse o seguinte, que ele atendeu um paciente, e o paciente já era um tratamento longo, que foi bem sucedido, e esse paciente virou-se para ele e disse: poxa, sua mãe deve ter muito orgulho por você, porque você é um médico tão bom, tão humano, e que ajuda tanto, vai além dos seus pacientes. E ali ele teve uma vontade muito grande de ir ao encontro da mãe dele para agradecer a mãe dele por toda a vida dele, tudo que ele conseguiu, a pessoa que ele é, não só do ponto de vista da condição financeira, mas principalmente o mais importante, por ele ser uma pessoa dedicada à dor do outro, né? E não dedicada a ser o Deus, o que cura, o que ganha dinheiro. Enfim, ele estava ali no movimento de buscar, de ser grato a essa mãe por esse esforço de uma vida inteira. E ela disse: não, meu filho, eu não fiz, não é a mim que você tem que agradecer, eu não fiz nada por você. Eu só fiz a minha obrigação, eu só cumpri com o meu dever. E aí ele disse: não, moça, mas foi uma vida de luta, mas eu não poderia fazer diferente. A minha percepção de vida não me deixaria fazer diferente do que eu fiz. E aí ele ficou pensando no pai dele. Porque se o pai dele estivesse presente naquele núcleo familiar, talvez eles tivessem tanta desarmonia, tanta dificuldade, tantas dores, tantos conflitos com aquele que resolveu se ausentar do lar, que iria complicar tanto mais a situação de dificuldade deles, que talvez ele nem tivesse conseguido chegar onde ele chegou, né? Então aí ele começou a pensar que a atitude do pai, de repente, nem foi tão ruim assim para eles. O abandono afetivo daquele pai inteiramente desarmônico e desconectado com a proposta daquele grupo, que era avançar, iria ser prejudicada. E ele começou a olhar o pai de uma maneira diferente. Claro que o amor e a gratidão pela mãe, diferente, óbvio, porque a cada um segundo as suas obras, né? Daquele amor e gratidão que ele começava a enxergar pelo pai, porque o pai não atrapalhou, porque se o pai tivesse lá aos 30 e tantos anos, ele ia atrapalhar, ele não ia ajudar, né? Claro, pela natureza do pai, né? São estaturas morais diferentes. Então ele passou a visitar aquele pai e também procurar entender a cabeça daquele pai, o que levou aquele pai a tomar aquela atitude, né? E aí ele também começou a ver que o problema não era dele. Aquele sentimento na infância de abandono e de rejeição, ele foi superando e foi vendo que a doença era do pai. A questão não era dele. E aí, isso aí que é o bonito da piedade filial, porque é o resgate. A gente vai encontrar a nossa raiz, que é justamente naquele ser humano que muitas vezes foi tirano, exagerou, é ali, naquele momento, que nós vamos entender a nossa essência, né?
E aí nós vamos entender que não, como no caso desse rapaz, ele ele não deu motivo para rejeição. Ele não é culpado pelo abandono. É uma doença do pai, é uma questão afetiva do pai, é a reencarnação se perpetuando naquele núcleo. E aí por isso ele começou a se abrir à piedade filial. Então é mais ou menos isso, né, que nós precisamos fazer e exercitarmos no nosso dia a dia, porque a relação pai-filho, pai, mãe, filha, é uma relação de grande poder, tanto que nós falamos, né, os junguianos falam do arquétipo da mãe, do arquétipo do pai. Muitas vezes, né, nosso pai, a nossa mãe, às vezes distante, às vezes nós nem convivemos, falecem, mas aquela dor é uma dor diferente. É uma dor profunda, porque é uma referência de infância, é uma referência que nós temos, é uma marca, é um arquétipo. Aquilo ali tem uma força dentro de nós muito grande. E nós precisamos usar essa força a nosso favor. Nós usamos essa força a nosso favor quando resolvemos entender e amar os nossos pais, que agora são idosos, da forma como eles são, da forma como eles se colocam, e entender também as nossas conclusões a partir dessa forma como eles são e como eles se colocam. É um instrumento de autoconhecimento imperdível, sensacional. E aí, meus queridos, eu só queria encerrar com o livro Jesus e a Atualidade, em que Joana de Ângeles, ela tem um capítulo que fala Jesus e honra. E aí eu lembrei do honrar pai e mãe, que honra seria essa, né? E a gente volta lá nas nossas conclusões iniciais, na nossa fala inicial. Joana diz assim: a tua honra deve modelar-se na honra de Jesus. Tua decisão para a felicidade, rompendo estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Então, muitas vezes, nós temos todas as razões para abandonar nosso pai e nossa mãe para lá. Mas a gente tem que romper com essas estruturas que são do passado, passadistas, e que nos levam à acomodação. Então, a gente perpetua rancores, mágoas, ressentimentos por encarnações. Quando a gente precisa romper, ter a coragem de romper, a honra de romper isso com muita força. A gente precisa fazer muita força, né? Isso ninguém tem dúvida. E ela sugere: entra em ti mesmo e ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. Porque não é tolerar, aguentar papai e mamãe porque é papai e mamãe. É olhar papai e mamãe com piedade, com compaixão. Então, aos olhos do mundo, a gente pode parecer o filho melhor do mundo, que está tratando do vovozinho, da vovozinha, está aguentando ali aquela rotina que não é fácil, que não tem nada de suave, né? O idoso requer uma paciência a mais, requer um cuidado diferente, diferenciado. A cada momento a coisa vai ficando mais desafiador. E isso é fato, né? Mas nós precisamos olhar essa relação com compaixão, buscando nela o nosso tesouro, buscando nela o nosso resgate. É a grande oportunidade de separarmos de fato aquela pessoa que somos, de nos diferenciarmos daquelas questões lá do passado, daquelas questões da infância que nós não questionávamos, aceitávamos como verdade, né? E aí isso se justifica muitas falas preconceituosas, muitas posturas inflexíveis, né? E mesmo quando os nossos pais são maravilhosos, tiveram sido maravilhosos para nós. Aí a gente absorve aquilo, a gente quer um modelo igual. Mas será que esse modelo é tão maravilhoso assim? Será que esse modelo não nos acomodou na nossa vaidade, no nosso orgulho? Então, há questionamento para todo lado, não tenham dúvida. Não é à toa que a gente tem a chance, a grande oportunidade de nos encontrarmos com nossos pais na senectude deles, na velhice deles.
É justamente porque nós precisamos olhar eles frágeis, enfraquecidos, perdendo a condição, né, o seu biológico, o deperecimento biológico, porque nós precisamos reolhar aquilo que nós não questionamos, aquilo que nós não vimos, aquilo que nosso ego não era maduro o suficiente para questionar e para compreender e para escolher. É o nosso momento de libertação e de escolha e de compreensão, através daquele poderoso que era pai e mãe, que hoje se apresenta de uma maneira dependente, de uma maneira humilde muitas vezes, de uma maneira né, até a agressividade do idoso, né, revela o quanto ele se apega ao seu poder, aquela imagem de como ele era. E compreender isso vai nos ajudar muito também no nosso processo de envelhecimento mais acelerado, que vai acontecer logo ali, já já. Então é o ciclo da vida, o ciclo glorioso da vida e do amor que a gente precisa honrar, compreender, para passar por ele com muita gratidão e alegria, mesmo nos momentos em que estejamos irritados e cansados e exaustos, porque isso vai nos demandar um esforço grande adicional. Joana ainda diz assim: a honra de encontrar o guia interno, a gente pode deixar o nosso coração falar. A gente se libera, porque já vai vendo aquele pai, mãe, aquele arquétipo enfraquecido. É o momento da gente deixar o quê? O que esse guia interno nosso nos conduza. Né? Sempre vinculados a Jesus, que ela diz, e que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus. É o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva, aquelas mágoas da infância, os ressentimentos, a gente precisa se desalgemar. Como é que a gente vai fazer isso? Sentindo uma raiva do pai que agora ainda por cima está idoso e fica enchendo o saco da gente? Não. É ao contrário. Compaixão, piedade filial. Tentar enxergar pelo olho dele, tentar compreender o porquê daquela motivação, como na história verdadeira lá que eu contei. E aí Joana encerra: a consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sob a liderança de Jesus. Então, a consciência do dever da compaixão, da piedade filial, ela vai desabrochar naturalmente em nós. E nós devemos deixar que isso aconteça, porque isso é fator de evolução, de compreensão dos nossos próprios conflitos, é uma atenuante a essas dificuldades e a esses conflitos, porque a partir da compreensão a gente atenua isso, e com toda certeza estaremos trabalhando e agindo como servidores de Jesus, né? Como discípulos de Jesus, como trabalhadores de Jesus, né? Nesse campo, nessa parte. Claro que sempre teremos muita sombra para iluminar, mas buscar a luz nesse setor, que é essa relação pai e mãe, mãe e filho, é fundamental. É o avançar da caminhada. Que possamos ter essa coragem interior de mergulhar no amor aos nossos pais, sejam eles como forem ou como estejam, para que a gente também possa mergulhar nas nossas próprias dificuldades. Então, é o me vi te vendo. Então, vou me ver pelos olhos dos meus pais, nesse momento de idade, de fragilidade, e eu também vou me enxergar. E com toda certeza eu serei uma idosa, aquela que vai precisar de cuidados, de carinho, de amor, muito mais tranquila e dócil, com muito mais aceitação, com uma menor dependência, porque estarei no controle da situação e não terei me deixado levar pelas ilusões. Então isso tudo é tão importante, né? Que possamos perceber a importância dessa engrenagem na nossa vida. E através do amor e da compaixão, agirmos com sinceridade e alegria,
mesmo nas dificuldades, mesmo nas horas mais complicadas de cuidados, a paciência, o escutar a mesma coisa 500 vezes, né? Os esforços de limpeza, de cuidado, de trato, os dias dedicados à atenção quando esse idoso estiver doente, acamado, internado, enfim. Todas as situações que sabemos que poderão acontecer ou mesmo acontece. Mas que em nenhuma dessas situações, se nós temos um coração com boa vontade, estaremos a sós. Estaremos sempre acompanhados pelos nossos mentores espirituais e mentores espirituais desse nosso idoso querido, pai, mãe, cuidador, que estejamos trabalhando, cuidando, amando. Então teremos reforço dobrado, porque a misericórdia de Deus alcança tudo e a todos e a todo momento. Então, queridos amigos, um 1º de agosto maravilhoso para todos, que possamos repensar essas nossas relações e ir lá abrir o nosso baúzinho da infância, para junto com o nosso pai idoso, com a nossa mãe idosa, com o nosso cuidador idoso, ir revendo e pegando os nossos preciosos tesouros que vão amainar os nossos conflitos, que vão nos melhorar internamente e que vão nos direcionar ao autoconhecimento. E que o nosso guia, que vai se chamar compaixão ou piedade filial, não se desgrude da nossa mãozinha, para que a gente não seja aparência, mas seja essência. Um grande beijo para vocês.